Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Beleza, galera? Fazer um vídeo rapidinho aqui só pra gente conversar um pouco sobre o dia de hoje, tanto no índice quanto no dólar, um dia lateral, né? Um pouco chatinho, complexo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu no dia de hoje. Lembrando aí que eu vou levar em consideração o gráfico de 5 minutos, 2 minutos e 30 segundos no índice. E no dólar, 5 minutos, também vou usar o 5, 2 minutos e o 30 segundos também, tá? Então vou trazer aqui o gráfico para o dia de hoje, por isso do dia de hoje a gente vai trocar uma ideia. Bom, vou trazer também na leitura macro, né, do movimento padrão do Pivot Pro, tá? Ou seja, a confluência dos movimentos, tudo mais, onde precisa ter pressão de força vendedora no gráfico de 5 minutos, você ter um momento de força vendedora ou confirmação no gráfico de 2 e entrada de ajuste fino no 30 segundos ou no minuto, tá? Fica ao critério de cada um. Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu no início do dia? O mercado abriu com gap de alta, ou seja, já faz o movimento do pivô, né? Dificilmente você vai conseguir pegar esse movimento, visto que o mercado já busca um alvo de Fibonacci, vai buscar o terceiro alvo de Fibonacci. Então eu espero um primeiro movimento. No primeiro movimento de renovação de topo, tá? A gente tem aqui uma fraqueza, vou tentar trazer o nosso desenho para cá. Então a gente tem uma fraqueza, ou seja, o mercado tenta renovar máximas com pavios aqui, né? Porém, o impulso está descendente, e além disso temos a força abaixo da linha guia, dessa região branca, tá? Da fronteira de força. Ou seja, quando os 5 minutos está abaixo dessa região aqui, evita trabalhar qualquer tipo de leitura, tá? E confluindo com essa leitura inicial, o momento dos 5 minutos que deixou um pavio, no 2 minutos também, obviamente, está deixando pavio, né, nessa faixa de preço. E não tínhamos nem confirmação de força compradora no force do 2 minutos, tá? Ou seja, mostrando que não é uma leitura saudável você trabalhar a movimentação para cima, confirmando a não entrada nessas operações. Isso já te evita algum tipo de estresse ou stop desnecessário, tá? Então não vou nem olhar o gráfico de 30 segundos nesse cenário. O que a gente começa a visualizar a partir desse momento é o seguinte: a gente tem uma pressão de venda acontecendo no gráfico de 5 minutos, uma pressão de venda acontecendo no gráfico de 2 minutos e obviamente que deve ter uma pressão de venda no gráfico de 1 minuto, tá? Ou seja, no 30 segundos. Ou seja, no gráfico de 30 segundos a gente tem uma espécie de um primeiro pivô de baixa, difícil de você pegar, tá? A não ser que você esteja visualizando aí uma fraqueza aí na ponta compradora, já uma venda crescente. Eu vou até ignorar essa primeira venda no gráfico de 30 segundos com 2 minutos, visto que o 5 não está ok, tá? Então, onde a gente começa a ter uma leitura de possível movimentação? No momento que ele quebra a leitura de venda, a leitura de compra, ou seja, o mercado abre em gap de alta, cria-se um fundo técnico, cria-se um topo mais baixo que o topo anterior, ou seja, temos aqui uma abertura em gap, o mercado faz um topo, cria-se um fundo mais baixo que o fundo anterior, técnico, e tem um topo mais baixo que um topo anterior, ou seja, temos um primeiro possível pivô de baixa dentro do cenário atual. Além disso, temos aí a perda da média de 80 do gráfico de 5 minutos. Nesse mesmo momento, no gráfico de 2 minutos, vamos ver como é que ele estava. No gráfico de 2 minutos temos aí já a média de 80 passando por cima do movimento, temos a 200 sendo perdida, a 921 descendente e temos correções pré-rompimentos nesse momento super interessante de vocês analisarem aqui. Como por exemplo, no momento desse pivô de baixa, a gente tem uma leitura muito legal confirmadora. Temos já força vendedora, muito ok, dava até para você vender através de 5 minutos sem prestar atenção no 2 minutos, porque o 5 já tinha confirmação tanto do impulso quanto do force. No gráfico de 2 minutos, tínhamos um pivô de baixa legal, tá? Nesse momento da perda de fundo, a gente tem a confluência de venda, de força vendedora, junto com impulsão ascendente, forte, bonita, né? Essa entrada é bem legal. E o ponto super positivo nessa operação, nesse momento, foi que no gráfico de 2 minutos ele fez uma correção pós-rompimento, ou seja, trazendo o stop de forma bem menor, tá? Então, quando você faz a venda desse pivô, você abre essa venda, o mercado desenvolve uma entrada, volta, faz um topo mais alto de 120 pontos e entra a pressão de venda. Ou seja, você poderia descer seu stop, a partir do momento que ele faz um pivô de baixa aqui, nesse cenário, você pode descer seu stop daqui para cá. Ou você simplesmente não vender esse pivô de baixa porque tá caro, tá? E vem de um gap de alta, concordo 100% de você não vender.
e você esperar essa correção pós-ativação ou pré-ativação. E você pensar em vender esse movimento aqui, que temos impulsão, força, força e provavelmente uma impulsão aqui que a gente vai dar uma olhada no gráfico de 30 segundos. O 30 segundos é um ajuste fino, né? Então a gente tem essa confirmação aqui por volta de 2 horas da tarde, 1h50, tá? Então vamos olhar aqui, ó, exatamente, ó, 1h50. Então a gente tem aqui no gráfico de 30 segundos essa movimentação, tá? Onde você vendeu no gráfico de 2 minutos, desceu o stop aqui nesse momento, tá? Gráfico de 30 segundos, o que a gente tem aqui? Onde há a confirmação perfeita dessa venda, tá? Ou você vai fazer a venda desse pivô, onde tem impulsão com força vendedora, confluindo nesses tempos gráficos nos tempos superiores. E aí você vai pegar esse primeiro movimento aqui, né? Depois você vai descendo, o mercado vai desenvolvendo parciais, se você vai tentando trabalhar o pivô, ou simplesmente você viu essa última correção de 2 minutos, viu essa última correção aqui também no gráfico de 30 segundos. No gráfico de 30 segundos, seria legal você deixar o stop de 120 pontos, mas nada impediria de você colocar o stop bem menorzinho aqui, tá? Gráfico de 30 segundos serve meio que para isso. Então a gente tem aí um risco-retorno bem bacana, tá? Ou seja, na verdade um risco, né, de 70 pontos no gráfico de 30 segundos e confirmando a pressão de venda. E aqui tem a confirmação, a angulação perfeita no gráfico de 30 segundos, tá? Força no 30, angulação no 30, força no 2, angulação no 2, força nos 5 minutos, e nem necessariamente precisava ter angulação nos 5 minutos, mas tinha uma leve angulação vendedora saudável também, ou seja, confirmando a entrada perfeita nesse momento, apenas 1h50 da tarde do dia de hoje, ou seja, o dia todo muito lateral, difícil, travado, rompe topo, perde mínima, faz um repique muito forte, não respeitando média, muito pavio, dificultando a leitura do trader, né? Fica complicado mesmo, entendo, 100%. Bom, depois desse movimento de venda, o mercado testa o ajuste, que era o ajuste não tinha sido testado na data de hoje ainda. O mercado faz essa pressão vendedora. Como é que a gente vai traçar um alvo? Como a gente tem confluência dos 3 tempos gráficos, eu gosto de trabalhar a entrada de ajuste fino no gráfico de 30 segundos, mas a gente pode simplesmente trabalhar o pivô de baixa do gráfico de 5 minutos, né? Fica muito... A relação risco-retorno ajuda bastante, né? Pega o topo com esse fundo, espelha para baixo. Primeiro alvo seria 114.980, ou seja, 115 mil seria o seu primeiro alvo. Se você quisesse buscar 100% desse espelhamento para baixo, você poderia buscar até essa faixa dos 114.720, tá? Lembrando que 114.720 é abaixo do ajuste. Eu trabalharia esse segundo alvo aqui do gráfico de 5 minutos se eu estivesse trabalhando, né, com mais do que um contrato após fazer parcial, porque eu teria o risco de testar essa região de ajuste e o mercado voltar. Então faria um parcial de lucro aqui nos 115 mil em cima do ajuste e tentaria trabalhar o outro contrato até os 114.750, tá? 740. Então vamos ver como é que ficou aí os próximos movimentos. Ele trabalha, faz uma correção muito forte, né? E aqui nesse cenário já não é muito saudável a minha continuação nesse movimento, tá? Ou seja, o mercado testa o ajuste e volta a trabalhar de forma minimamente indefinida. Essa leitura do teste do ajuste aqui no gráfico de 2 minutos e no gráfico de 5 minutos, você consegue visualizar que ele já não tem uma pressão de venda muito forte. No gráfico de 2 minutos ele já fala para você, e de 30 segundos vai ser mais rápido ainda, que ele já não tem uma leitura de tendência forte, de momento de venda. Ele começa a trabalhar abaixo da linha guia, abaixo dessa linha branca, dessa fronteira que caracterizaria força vendedora. No gráfico de 5 minutos entra também uma leitura de indefinição, fraqueza aqui do impulso, e o 30 segundos a gente vai dar uma olhadinha, mas provavelmente antes disso, né, já estava mostrando a fraqueza nesse cenário aqui. Ó. Nesse momento onde o mercado faz uma correção para a média de 9 ou para a média de 21, você visualiza que cessou todo o movimento de venda, toda a força vendedora, e o impulso aqui está bem descendente, mostrando que não é um bom momento para você trabalhar a ponta vendedora. Tá? Então seria uma saída aqui na região do ajuste e depois trabalhar a descida dos stops ou pelo gráfico de 2 minutos ou pelo gráfico de 30 segundos para você sair com seus últimos contratos aí nessa região de fundo próximo do ajuste. Tá? Então essa é a leitura aí do alvo, né, que eu gostaria de trabalhar. Tá? Lembrando que alvo você pode trabalhar o que você quiser. Tá? Aí no caso você pode usar Fibonacci, você pode usar Price Action, pode usar ajuste, distanciamento de VWAP, enfim, o que você quiser, né? Tá liberado aí porque vai depender de cada um, né?
Depois o mercado congestiona de novo, né? Ele faz uma volta muito forte do mercado, o índice tira qualquer tipo de leitura vendedora, e aí a gente tem aqui uma possibilidade de um pivô de alta. Vamos ver se acontece, tá? Já é bem tarde, né? Já são 4h30 da tarde. O mercado confirma um pivô de alta. Como a gente consegue identificar a leitura minimamente saudável do pivô de alta? No momento que ele vai fazer o pivô de alta, a gente tem força, o MK Force acima da linha guia, tá? Acima dessa fronteira que denomina força compradora saudável no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu utilizo para trabalhar, né, a força do Day 3, tá? E aí no gráfico 2 minutos, nesse momento, tá, na verdade foi 4h55, né? Então nesse momento aqui, nos 4h55, a gente também tem uma confirmação no gráfico de 2 minutos, tá, onde ele faz uma movimentação minimamente saudável, onde você poderia trabalhar uma espécie de pivô de alta caso fosse do seu interesse, tá? E no gráfico de 30 segundos, que é um gráfico muito rápido, 4h30, tá? Aqui, e outra coisa, né? Gráfico de 30 segundos puro, se você for trabalhar, o importante seria você travar alvo de Fibonacci e sair em alvo de Fibonacci, tá? É um scalp bem longo, tá? Às vezes dá 230 pontos mais parcial, 200 pontos mais parcial, mas sempre confluindo aqui no impulso e force para você fazer esses scalps, tá? Mas vamos lá, eu vou trazer a leitura aqui da metodologia perfeita, tá? Aquela metodologia que a gente gosta. Então, um gráfico de 30 segundos nessa região aí dos 4,52, foi esse momento do pivô de alta, ele também tinha o MK Force e o MK Impulso em momentos interessantes de pivô e faz o rompimento das suas máximas, tá? Aqui você poderia trabalhar tanto o gráfico de 2 minutos quanto o gráfico de 30 segundos, lembrando que o 2 minutos, o stop, estava no mínimo abaixo dessas regiões aqui anteriores, tá? E vamos ver o que aconteceu. O mercado desenvolve uma puxadinha, congestiona, rompe topo, muito bom, tá? E consegue desenvolver. Esse finalzinho aqui eu não já estava acompanhando mais. E ele consegue desenvolver um movimento super ok, né? Vamos ver se eu gosto de trabalhar alvo de Fibonacci, então vou ver se ele já buscou o alvo de Fibonacci. 100% do alvo perfeito, 100%, 116, 150, 130, buscou 100% desse alvo, o mercado desenvolve, lateraliza, rompe máxima, perdeu essa primeira entrada ou achou essa entrada muito cara, ou seja, um pivô, né, nessa magnitude, podendo até usar esse stop anterior, mas achou muito caro. Antes dele buscar o alvo de 100% de Fibonacci, ele consegue fazer um movimento também no 2 minutos que conflui, né, tanto o impulso direcional quanto o forte saudáveis para romper essa renovação, para realizar essa renovação de máxima, tá bom? E obviamente que os 5 minutos também devia estar fazendo esse movimento aqui nesse cenário, ó, muito legal, tá? Esse aqui foi o último candle do dia, então muito legal, fez esse movimento aqui antes de fechar na máxima do dia, buscando o alvo de Fibonacci, excelente movimento. Obviamente que no gráfico de 5 minutos, 30 segundos, nós também temos no finalzinho a confirmação, a movimentação perfeita. Ou seja, tivemos 3 operações, né, se eu não me engano, 2 operações na verdade no dia de hoje, com as entradas do operacional do Pivot Pro, que te confirma a leitura que tem uma taxa de acerto alta, tá? Acima de 85%, com alvos minimamente, no mínimo de 1 para 1. Então é uma estratégia muito saudável, que desenvolve de forma bem legal. E outro detalhe, uma outra observação, você pode utilizar o Pivot Pro como uma leitura auxiliar da sua estratégia, da estratégia que você já está acostumado a utilizar, e onde você vai entrar nessa estratégia quando tiver confluência dos indicadores. A probabilidade da sua estratégia desenvolver é muito alta, tá bom? Então esse aí foi a leitura do gráfico do índice, beleza? O do dólar eu já vou trazer para vocês que foi um dos primeiros dias que eu tive um stop, né, com confirmação dos movimentos. Tá? Foi um momento bem chato hoje, né? Porque foi um stop, cara. Raramente tem um stop em movimentação perfeita. Vamos voltar aqui por isso do dia, só para a gente confirmar. Tínhamos aí um movimento inicial aqui do dólar no dia de hoje, dia 7. Então temos esse movimento aqui, ó, onde ele abre muito estressado, tá? Muito estressado, sem uma tendência definida. A leitura macro era de venda, ele abre com uma indefinição muito grande, muito pavio, candles grandes, pavio, perde mínima, rompe máxima, já não tem uma definição de tendência, tá legal? Então onde a gente vai começar a ter tendência? Quando ele fizer um topo e um fundo ascendente ou descendente, certo? Então aqui nesse cenário nada se fazer. Onde eu visualizei uma leitura possivelmente vendedora foi aqui, ó, onde a gente teria a leitura macro, que já era de baixa, tendência no gráfico de 60 minutos já tinha uma venda, 15 minutos caracterizava uma venda, nos 5 minutos era uma correção bem complexa, tá? Onde ele poderia trabalhar uma congestão e abrir essa congestão para baixo. Ou seja, onde eu visualizei uma venda no pivô, tá?
Essa venda foi através de um pivô que, no momento dessa ativação dessa venda, tínhamos força vendedora, tanto no 60, quanto no 15, quanto no 5, quanto no 2, que vocês vão ver agora. Ou seja, cara, uma confluência de tempos gráficos fortíssimo e realmente não desenvolveu, tá? A gente tem aqui, ó, esse pivô de baixo, onde tinha momento de abertura de força de impulsão, com força vendedora, tá? Então, nesse momento aqui dos 5 minutos tinha força, nesse momento dos 2 minutos tinha força. Se você quiser olhar no 60 e no 15 também tinha força, tá? Minimamente vendedora, então compactuando com toda essa visão que a gente tinha. E aí aconteceu também no gráfico de 30 segundos, a gente tem uma leitura também de momento, né? De pivô de baixa, confirmando a leitura do operacional. E nesse momento eu tomei um stop de 10 pontos aqui nessa operação. Ou seja, vocês conseguem visualizar que não existe mágica, tá? Não existe estratégia, indicador perfeito. Vai existir um momento que a gente vai tomar um stop, não adianta. Se você gerenciar de forma correta, você vai acertar mais de 85% das vezes. Mas se você sabendo que existem momentos que ele vai tentar perder uma mínima e vai voltar muito forte. Foi um horário bem atípico, 11 horas da manhã, 11h05. O mercado perde mínima, defende fundo e desenvolve uma pressão muito forte. Não havia distanciamento de ajuste, não havia distanciamento de VWAP. Simplesmente o mercado perdeu por um tique a mínima e voltou. São coisas que acontecem no mercado de day trade de ativo de futuros, né? Contratos futuros, cara. É normal, tá, galera? Então aconteceu o stop, tomei um stopzinho de 10 pontos. O mercado depois volta a trabalhar numa super pressão compradora louca, né? Mas meio que tinha perdido uma mínima e renovado uma máxima mais uma vez, fazendo com que eu não tivesse interesse em trabalhar o dólar num cenário desse, tá? Quem tinha no mínimo um alargamento oblíquo aqui, bem exótico acontecendo no dólar na data de hoje, tá bom? Começando na data de ontem, terça, e dando continuidade hoje. Bem feio o dólar. O mercado depois volta tudo, ou seja, não há uma tendência definida para você trabalhar. Perde mínima, rompe máxima, mais uma vez, desde o início do dia, que ele já vinha trabalhando rompimento de máxima e perdas de mínima, tá? Aqui eu tentei pegar a movimentação do dia, o mercado falha, me estopa com 10 pontinhos. Depois o que a gente tem? Mercado super lateral, indefinido, sem confluência de movimento ou tempo gráfico, tá? E, cara, o dólar simplesmente não deu nada até o finalzinho do dia, tá? No finalzinho do dia ele tentou ativar essa compra, tentou desenvolver essa entrada aqui pelo gráfico de 5, 2 e 15, tá? Onde a gente conseguiu identificar um padrão de confirmação através dos nossos 3 tempos gráficos. Mas era para cima, contra uma tendência macro do gráfico de 60, enfim, e contra a tendência do gráfico de 15 minutos, tá? Então aqui teve movimento, você poderia trabalhar, antecipar esse movimento, mas eu não trabalho o dólar, né, muito próximo do fundo aqui. Teve um dia que eu fui até, finalizei a operação, né, eu estava numa operação interessante numa venda no dólar, mas a própria corretora teve que zerar minha posição porque era o horário de fechamento, foi 5h52, né, ainda estava na venda do dólar. Enfim, e aí eu não trabalho mais esse movimento não, visto que nos últimos segundos, últimos minutos do dólar, cara, fica bem volátil, tá? Os últimos 2 minutos, 3 minutos do dólar fica bem volátil, tá? Porque não tem leilão. Então evite até trabalhar o final do contrato do movimento do dia, porque por mais que você esteja trabalhando, querendo trabalhar um swing trade, ele fica muito volátil, tá? Para você tentar carregar até o último segundo. Eu não recomendo, tá? Mas ele tentou fazer um pivôzinho de alta, não falhou, mas ainda não confirmou, não deu final esse movimento, tá? Ou seja, para confluir tempo gráfico de 5, 2 e 30 segundos, não teve entrada saudável no dólar hoje. Uma entrada e um stop, né? E acontece, tá? Super natural. Se fosse utilizar apenas o gráfico de 30 segundos no dólar, teve algumas entradas saudáveis, principalmente, né, uma entrada saudável, que foi bem legal. Depois do rompimento falso que tínhamos aqui no gráfico de 30 segundos, depois ele fez um movimento bem bacana, onde tínhamos aqui uma leitura compradora de um pivô de alta muito legal, né? Onde temos impulsão direcional, muito bonito ângulo do MK Impulse com força compradora acima da linha guia, fazendo pivô de alta. O mercado desenvolveu de forma bem legal, né? Daria até para pagar o stop se alguém quisesse trabalhar essa operação, né? Mas eu já não tinha confluência, né, de tempos gráficos superiores, eu evitei trabalhar, tá? Depois ele faz uma pressão de venda, faz topos de fundo descendentes, super indefinido, né? Depois dessa volta em V que tivemos aqui. E não me chama muita atenção trabalhar essas vendas, tá? Uns scalpzinhos de pontos bem curtinhos, tá?
E depois, onde a gente teve uma confluência aqui, ó. Observe que se eu for trabalhar o gráfico de apenas de 30 segundos, eu estou querendo trabalhar essa angulação do impulso, tá? E se ele me dá uma leitura de força compradora e eu consigo visualizar alguma coisa, eu entro. Nesse cenário, tínhamos até um impulso, tínhamos força, mas não tínhamos tempo, momento gráfico, não tinha um topo relevante, não tinha um fundo. Onde é que eu vou colocar meu stop? Então, por mais que ele fizesse rompimento dessa região aqui, não tem compra. Tá? Infelizmente não tem compra, porque eu vou botar meu stop aqui embaixo, um stop aí para o gráfico de 30 segundos de quase 8 pontos, com um momento tão indefinido do gráfico de 5, desnecessário, tá? Então eu não opero isso aqui. Aqui ele faz olha só como ele faz uma indefinição, né? Desnecessário. E se for, ó, outra coisa, se for desenvolver alguma coisa aqui, ele vai tentar te mostrar antes, tá? Ou seja, aqui ele tentou confirmar. Confirmou o quê? Esse pivô aqui, ó, tá? Onde tínhamos aqui impulso, força e tínhamos um fundo muito próximo do fundo do topo para você trabalhar ou gerenciar sua posição, fazer parcial rápida, tá? E trabalhar até Fibonacci desse movimento espelhado para cima e sair rápido, tá? Ou seja, você vai pegar aqui o Fibonacci, traçar esse fundo com esse topo anterior, né? Pode até tentar trabalhar o fundo com o topo anterior mesmo, tá? E você tentar espelhar esse movimento para cima, que você pegou o movimento de confirmação. Tá? Ou seja, você poderia pegar até o terceiro alvo de Fibonacci, sabendo que ele fez uma correção aqui para confluir com o segundo alvo de Fibonacci dessa entrada que você fez, que seria entre 38 e 38,5, tá? Ou seja, seria nessa zona aqui, desse tique, né? 38, 38,5 seria uma saída saudável dessa puxada, tá? Rápida, 3 minutinhos, resolveria o seu problema, pagaria o stop se você quisesse, tá? Se você ainda tivesse ânimo para operar o dólar, coisa que eu não tive, porque estava feio para dedéu. O mercado continuou desenvolvendo força compradora. Aqui, por mais, se vocês quiserem perguntar, é possível trabalhar? Chegou no meu alvo de Fibonacci, corrigiu, fez um fundo mais alto, vai subindo stop a cada fundo criado para você ser estopado na maior região possível, tá? Depois de buscar alvos de Fibonacci. Então pode fazer essa leitura também se você quiser, se quiser continuar a movimentação. Enfim, foi estopado lá em cima, tá? Depois o mercado congestiona de novo no gráfico de 30 segundos. Não gosto de trabalhar essa correção meio roçando a média móvel, não gosto, tá? E, enfim, o mercado lateraliza, fica feio até o horário do final do dia, que dá essa puxadinha, mais uma puxadinha bacana, né? Um power breakout no gráfico de 30 segundos. Onde ele rompe essa máxima, talvez você nem pegasse esse movimento inicial, tá? Se você não quisesse, mas depois ele congestiona e te dá mais uma leitura forte com força, desenvolvendo a puxada maior, né, matriz aí desse movimento do gráfico de 30 segundos, tá? Quando o mercado congestiona, ou seja, você consegue ter algumas leituras saudáveis no gráfico do dólar, tá? Mas é importante você confluir, né, movimentos saudáveis, ou seja, aqui, por isso, como eu falei, aqui seria uma leitura muito difícil, o mercado que não tem uma tendência, está trabalhando via código de barras, né? Depois que ele dá uma puxada para cima, rompe um topo, e aí congestiona, você consegue visualizar que ele está fazendo um topo e fundo descendente, tá? Aqui, por exemplo, onde a gente tem uma leitura, você poderia até falar assim, Mica, tem uma leitura de venda, ó, perdeu o fundo e tinha confluência de impulso com força. Porém, não tem tendência de baixa, cara. Tá? Então o risco disso não desenvolver é muito alto. Se o mercado for virar tendência, ele vai tentar te fazer um topos e fundos descendentes saudáveis aqui para você trabalhar, coisa que não aconteceu. Depois veio a parte do final do dia que ele fechou próximo da sua máxima aí do movimento, tá? No final do final do dia. Ou seja, foi um dia extremamente complexo que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, né? A leitura do Pivô Pro, principalmente para o dólar, que foi um stop, cara, é raro acontecer um stop quando dá confluência do indicador, do operacional. E realmente hoje aconteceu, tá? E foi detalhe, né? Foi detalhe. Foi uma entrada por um tique e voltou tudo muito rápido e você foi estopado. Caso você tenha feito essa entrada, tá? Infelizmente acontece, tá, meus amigos? Não tem como, né? É impossível você achar impossível você achar um operacional que não te dê stop, a não ser que você não use stop, né? Aí fica complicado, porque o stop vai ser sua vida, né? Então, meu amigo, tá interessante demais, é importante ter transparência com vocês e é isso aí, tá? Primeira vez que eu vejo um stop tão forte, clássico, e realmente acontece. Mas o índice foi bem, continuou com sua leitura super saudável, caso você faça confluência, continua super bacana. E é uma forma de operacional, se você quiser seguir 100%, tiver disciplina para seguir 100% do operacional oficial, é uma forma de você se disciplinar, né? Principalmente se você está ferrado, né? Enfim, se você já vem tomando umas porradas aí no mercado financeiro e você quer virar a chave, cara, cogite, né? Você tentar estudar o Pivô Pro e seguir 100% e fiel
o Pivot Pro, que pode ser que te ajude, tá? Funciona tanto para gráfico de intraday, 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, serve para 60 minutos diário, né? Swing trade. Você pode confluir com semanal, enfim, é super bacana, ajuda bastante, tá? E é isso, tá legal? Só trazendo essa visão para vocês, esse diário hoje, que foi um dia bem chatinho, né? No dólar, principalmente, travadinho. É um operacional de seguidor de tendência, né? Principalmente seguidor de tendência, e onde ele mostra força e momento, tá? E é bem legal, tá? Enfim, trazendo aí para vocês esse ponto fora da curva aí, mas também é importante passar para vocês, tá legal? Para vocês entenderem onde foi a entrada exatamente, onde foi a confluência. Lembrando aqui que eu vou mostrar para vocês que nesse candle aqui, no gráfico de 15 minutos, tinha também força, tinha força também nesse momento, tá? No gráfico de 15 minutos, né? Ou seja, por mais que tivesse uma força pontual, mas era uma força vendedora, tá? E o gráfico de 60 já vinha de uma leitura de venda. Então, ou seja, tínhamos também uma leitura de força vendedora muito forte e já vinha de muito tempo, né? Então, quer dizer, era só uma força vendedora que ajudaria na leitura do curto prazo, né? Do grande pivô de baixo que a gente estava esperando, né? Nesse cenário do gráfico diário, que também tinha força vendedora, né? Mas seria um pivô de baixa. Cara, tudo isso veio e travou e veio falhar, deixou um candle aí que pode ser de um repique até a região dos 4.990 para sexta-feira, talvez, tá? Como também pode ser um candle de continuação de queda se perder a mínima do movimento sem romper sua máxima. Beleza, meus amigos? Então é isso, um abraço, ótimo feriado para vocês, valeu. E sexta-feira tamo junto aí. Desejo sorte a todos. Fui!